Olá pessoal, meu nome é Nara, eu sou responsável pelo canal de parcerias com agências aqui na Resultados Digitais e hoje eu vou bater um papo com vocês. Olá pessoal, meu nome é Nara, eu sou responsável pelo desenvolvimento de parcerias com agências aqui na Resultados Digitais e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o trabalho para a construção de um portfólio de serviços em inbound marketing no cenário de agências. Eu estou deixando aqui abaixo meu e-mail, para qualquer dúvida que vocês tenham depois, eu vou seguir à disposição. Bom, o que eu vou falar um pouquinho aqui hoje vai ser muito no contexto de agências, mas são contextos que a gente pode aplicar para diferentes prestadores de serviço de marketing digital, onde se encaixam consultores, autônomos, agências maiores, agências menores, porque a gente sabe que tem alguns desafios em comum quando se fala de prestação de serviço de marketing digital. Alguns desafios que a gente passa com os agentes, nós pesquisamos aqui entendendo um pouquinho a realidade de quem enfrenta o desafio de prestar serviços de marketing digital. E os principais pontos que a gente chegou foram esses aqui. Então, o primeiro ponto são desafios em definição de posicionamento. Então, as agências hoje têm dificuldade em entender quem vai se gratificar mais com a prestação de serviço. Para que nicho que eu devo me especializar? Será que eu devo trabalhar com algum segmento específico, com alguma região específica, com algum serviço específico? Então, existe hoje uma dificuldade da agência em definir esse posicionamento. Depois, quando a gente define o posicionamento, eu tenho a dificuldade de toda empresa, que é a aquisição de clientes qualificados, que são interessantes para o meu negócio. Então, como é que eu faço essa criação, desenvolvimento de clientes de uma forma um pouco mais previsível, que não dependa tanto de relacionamento, de lobbies? Depois que eu tenho esses clientes dentro da minha agência, como é que eu gero resultado para esse cliente? Então, frente às diferentes estratégias que eu posso adotar, como é que eu entendo o que é sucesso para esse cliente, como é que eu entrego esse sucesso de valor para ele? Depois, como é que eu, trabalhando com esse cliente, eu aumento o ticket que eu estou trabalhando com ele? Então, eu saio de serviços mais básicos e consigo ter serviços mais avançados que vão me gerar uma receita maior e uma previsibilidade maior das minhas estratégias de vendas. Depois, se eu preciso de uma equipe, de uma estrutura para me auxiliar na prestação desse serviço, seja uma estrutura interna, ou sejam fornecedores externos, sejam parceiros estratégicos, como é que eu defino o melhor modelo desse meu negócio, o que eu devo fazer aqui na minha agência, o que eu devo terceirizar e desenvolvo essa estrutura, eu capacito em diferentes metodologias, em diferentes ferramentas, como é que eu trabalho esse desenvolvimento da minha equipe. Depois as agências têm as dificuldades, os obstáculos de vencer a concorrência, que não necessariamente são concorrentes que estão ao lado, não são necessariamente outros agentes digitais, mas como é que eu trabalho essa concorrência externa, que são clientes que ainda não estão educados para o novo cenário digital, como é que eu venço uma concorrência de disputa de orçamento ali. Depois, como é que eu acompanho todas as novas tendências que vão surgindo? Então, depois que eu desenvolvi e capacitei minha equipe, é criada uma nova rede social, é criada uma nova ferramenta. Então, como eu mantenho a minha equipe e eu, como profissional, sempre atualizado essas novas tendências? E o desafio maior de ganhar dinheiro prestando esse serviço de marketing digital. Então, entendendo esse cenário todo, todos esses principais desafios, a gente tem um número hoje que é um número crescente, aqui mostrando para vocês uma pesquisa que foi feita o ano passado, em 2014, pelo Censo Digital com a Brad, que mostra um número crescente de agências digitais no Brasil. Então é um número que vem crescendo quase 300 novos prestadores de serviço de marketing digital por ano. No final do ano passado já estávamos quase em 4.000 prestadores de serviço de marketing digital que vem enfrentando esses desafios. Às vezes não todos eles, às vezes uma grande parte deles, mas de modo geral vem encontrando essas mesmas dificuldades no mercado. Só que todos um desafio em comum que todos eles têm é conseguir se posicionar para o cliente e trabalhar essa verba crescente. E para entender como a gente consegue gratificar um pouquinho melhor o cliente, qualquer prestador de serviço de marketing digital pode estar posicionado em duas frentes.
Uma frente é ser posicionado como despesa e outra como investimento. Quando as empresas estão passando por uma necessidade de aumentar a lucratividade das empresas, ela precisa ou cortar despesas ou aumentar a receita. Não existe outra forma de uma empresa ter uma lucratividade maior. E quando o marketing, quando a agência ela é vista no cenário de despesa, ela é vista num cenário como engessado, como não atrelado a resultado, a vendas, ela fica muito mais suscetível a qualquer corte em épocas de corte de gasto, corte de investimentos. E quando a agência ela é posicionada e a empresa enxerga a estrutura de marketing como um investimento, ou seja, como totalmente atrelado a vendas, a resultado, não importa o cenário, não importa o momento, a agência sempre vai conseguir garantir que ela está numa folha de pagamentos aí, numa folha de fornecedores. Então, basicamente, o desafio dos prestadores de marketing digital, ele vai em gerar resultado e mostrar resultado para o cliente. Se eu não gero resultado para o meu cliente, eu não tenho o que mostrar. Mas se eu também não demonstro esse resultado, eu não vou conseguir um espaço maior no orçamento, eu não vou conseguir uma verba maior para gerar mais resultado. Então, basicamente, esses desafios são constantes. Agora, o que é esse resultado que eu estou gerando? Eu posso começar a trabalhar com métricas como abertura de e-mail, curtidas no Facebook, seguidores no Twitter, que são métricas que elas podem até demonstrar um potencial de crescimento, um potencial de melhorias para o meu cliente. Agora, essas métricas, elas estão desassociadas às métricas de negócio. O que são métricas de negócio? Basicamente, vendas, receita, dinheiro que eu estou conseguindo fazer retornar para o meu cliente. E quando eu faço esse dinheiro voltar para o meu cliente, eu consigo comprovar esse resultado sobre o investimento. Então, quando eu consigo associar o meu trabalho de agência, com o número de vendas, com o número de receitas, eu consigo provar o meu valor. E daí eu passo a entrar nessa estrutura do meu cliente. Então, quando eu, como estrutura de marketing, como prestador de serviço de marketing, consigo gerar leads qualificados, consigo gerar oportunidades de vendas para o meu cliente, eu estou provando o meu valor e eu estou saindo de métricas que são mais supérfluas e estou entrando realmente no que a gente fala que é a máquina de aquisição de clientes. Então, como é que eu faço uma máquina baseada em marketing e vendas que vai conseguir fazer com que eu demonstre esse valor para o meu cliente e ele veja a importância de continuar contratando os meus serviços. Então, dentro desse cenário, a gente precisa entender o que é a construção desses serviços que uma agência pode prestar. Então, eu vou falar um pouco para vocês como construir esse portfólio de serviços de marketing e uma metodologia de aplicação que seja totalmente voltada para a demonstração de resultados, para métricas que realmente vão agregar no cenário do cliente. E a gente utiliza esse ícone aqui, que é um ícone de empacotamento. A gente fala muito aqui de produtizar essas ofertas. E a gente trabalha com esse conceito porque a ideia, para ilustrar, é justamente quando um cliente chega na minha agência e eu tenha passado ali aqueles desafios de definir meu posicionamento, quando eu conseguir adquirir esse cliente, o meu potencial cliente ele tem uma fácil visualização do que eu posso entregar para ele, o que seria a minha proposta de valor para cada uma das dores que ele tem. Então, quando eu falo esse conceito de empacotamento de serviços, é justamente a ideia de um cliente chegar hoje na minha agência e a gente conseguir acordar um diagnóstico aqui e ele tem a sensação que ele está justamente tirando um produto da prateleira e está levando para casa. E por que é interessante para uma agência trabalhar com essas ofertas um pouquinho mais padronizadas, um pouquinho mais engessadas? Porque a padronização, ela permite qualidade. Então, eu vou conseguir trabalhar a minha agência como sendo referência em determinados serviços. Eu vou conseguir trabalhar a minha agência para que todo mundo aqui dentro da minha equipe saiba exatamente o que tem que fazer quando eu tiver um novo cliente entrando. Cada vez mais a minha equipe vai ser capacitada, vai prestar um serviço de mais qualidade dentro desse cenário. A padronização ela vai me permitir escala. Então, ela vai permitir que eu consiga
atender com a mesma metodologia, com o mesmo formato, eu consigo atender, em vez de 10 clientes, eu consigo atender 15, porque eu não preciso gastar tanto tempo customizando as minhas ofertas. Eu consigo fazer isso de uma forma mais automatizada, mais escalável. E a padronização permite que eu tenha um posicionamento mais claro. Então, se eu tenho esse pacotinho de serviços, eu consigo que todo o meu mercado, meu potencial mercado, saiba que eu sou referência na prestação daquele serviço, porque eu estou fazendo isso com qualidade, eu estou ganhando escala, eu estou me tornando referência naquele determinado assunto. Além disso, quando eu padronizo as minhas ofertas e eu consigo ter qualidade na prestação desse serviço, eu sei onde é que eu vou chegar num próximo passo com o cliente. Então, me torna mais previsível, eu sei que resultados eu espero entregar para o meu cliente quando eu faço essa oferta. Eu já sei que eu posso atrelar um próximo passo para aquela oferta. Então, se eu tenho um serviço relacionado à atração de visitantes para o site, eu sei que quando eu fizer uma entrega de qualidade para esse cliente, o próximo passo que eu posso entregar para ele é uma oferta de geração de leads. Então, eu consigo prever um pouco melhor e adaptar isso à sustentabilidade do meu negócio. Então, eu vou gerando essa cultura de próximos passos claros e de recorrência para as receitas que eu vou trabalhar na minha agência. Só que mesmo com o cenário de produtizar essas ofertas, a gente não pode esquecer como agência de realizar no passo 1, quando eu for definir essa oferta para um cliente, um bom diagnóstico. Então, um bom diagnóstico é uma boa etapa de investigação. Porque antes, quando eu trabalhava num cenário de agências mais tradicionais, eu tinha um briefing antigo que era atrelado a muito achismo, muito adivinha. Então, um cliente chegava na minha agência e falava, olha, eu quero fazer marketing, eu tenho um público-alvo que são mulheres de mais de 30 anos. E a agência basicamente tinha que se virar para adequar ali um cenário que fosse entender como é que poderia ajudar o cliente a vender mais para essas mulheres de mais de 30 anos. Atualmente, a gente tem uma série de estratégias, de metodologia e de ferramentas para utilizar na hora de desenhar um briefing mais adequado para o cliente. Então, eu saio do cenário que é um cenário de achismo, um cenário de adivinha, para um cenário que é um cenário muito mais de experimentos. Por que experimentos? Porque eu vou poder contar, na hora de desenhar esse diagnóstico, de realizar esse diagnóstico, com uma série de ferramentas. Então, eu vou ter aqui algumas ferramentas que estão listadas aí, como Google Consumer Barometer, SEMrush, Ubersuggest, Google Trends. Então, eu vou ter uma série de ferramentas que vão me tirar insights relacionados a tendências, a palavras-chave, a concorrências. Então, quando eu fizer uma investigação bem feita, eu vou conseguir realizar esse bom diagnóstico para saber qual que é a oferta mais adequada para o meu cliente nesse momento. E daí, a gente gostaria de basear aqui com vocês as ofertas relacionadas ao funil de vendas. Então, quando eu realizar um bom diagnóstico, eu gostaria de entender em que parte do funil de vendas eu consigo otimizar. Quando a gente fala em funil de vendas aqui na Resultados Digitais, a gente entende que a gente tem esses cinco principais ações para ter sucesso no marketing digital. Então, eu preciso atrair visitantes para o meu site, eu preciso converter eles em oportunidades de negócio, me relacionar com essas oportunidades, vender para elas e depois fazer uma análise e uma otimização de todo o processo. Então, para cada uma dessas principais etapas do funil, eu posso ter ofertas atreladas. O último ponto, o ponto da análise, tem que ser uma constante, uma prestação de relatórios, uma demonstração de resultados constante quando eu estou me posicionando como um prestador de serviços de marketing digital. Então, o primeiro pacote de serviço que é interessante uma agência ter no seu portfólio, quando entender que precisa aumentar os visitantes do cliente, o número de visitantes do site do cliente, é um pacote relacionado à atração. E para isso, eu vou ter uma oferta que é o aumento de visitantes do site. Então, basicamente, eu consigo fazer isso com conteúdo. Então, o que eu posso ofertar relacionado a conteúdo? Eu posso ter palavras-chave, eu posso ter personas,
Então, como é que eu mapeio as principais palavras-chave do meu cliente? O que é importante para ele ser encontrado? Está bem posicionado organicamente? Como é que eu faço um desenho de personas? Então, como é que eu mostro isso? Quem são os principais personas que meu cliente deseja atingir? Como eu planejo uma pauta de conteúdo que seja relevante, que vá entregar um processo de jornada de compra mais interessante para essas pessoas? E como eu faço a produção desse conteúdo? Seja a produção de conteúdo rico, então como é que eu faço posts no blog, ou materiais ricos, webinars, e-books, white papers. Então, como é que eu trabalho essa produção de conteúdo? Então, trabalhando esses principais pontos de mapeamento e definição, eu tenho uma estrutura de conteúdo pronta para ofertar para o meu cliente. E daí eu tenho um segundo passo, que é a distribuição desse conteúdo. Eu posso fazer isso em mídias sociais, em mídias pagas ou utilizando uma eventual base de e-mails que meu cliente já tenha. Então, o primeiro passo eu vou trabalhar a produção, desenvolvimento desse conteúdo e para quem que eu quero entregar esse conteúdo. E num segundo passo, eu vou distribuir esse conteúdo. Dessa forma, com essas ofertas, eu consigo aumentar o número de visitantes do site do meu cliente. E a principal mensurável de sucesso que eu tenho que entregar na hora que eu for mostrar para ele quais foram os benefícios dele ter tido esse pacote, eu preciso entregar tráfego no site. Então, o cliente que entrar na minha agência hoje e eu diagnosticar ele como precisando aumentar o número de visitantes do site, eu preciso ter uma mensurável de sucesso clara, que é o aumento desse volume. E para isso eu posso contar com as estratégias de conteúdo ali, os serviços atrelados que estavam no slide anterior, e a distribuição desse conteúdo em diversos canais. É claro que quando a gente fala de mídia paga, por exemplo, a gente tem diferentes formas de prestar esse serviço. Eu posso ter um cliente que vai ter uma verba mais elevada de mídia e para ele vai ser interessante eu trabalhar com Google AdWords, eu posso trabalhar com Facebook Ads, eu posso segmentar uma campanha no LinkedIn, eu posso fazer remarketing. Então, eu vou trabalhar mídias pagas de acordo com o cenário desse cliente. Mas uma oferta, de um modo geral, que eu tenho que ter no meu portfólio de serviço para o cliente que entrar e for diagnosticado dessa forma, é um produto que vai garantir que eu tenha essa entrega de aumento de visitantes do site no momento que eu apresentar isso para o meu cliente. Depois que eu trabalhei a atração de visitantes para o site, vai entrar no ponto da previsibilidade da prestação dos meus serviços. Então, quando eu tiver entregado esse aumento de visitantes, eu vou precisar ter uma oferta para o meu cliente que está relacionada à conversão. Pode ser que eu tenha um cliente hoje que ele já chegue na minha agência com alto volume de visitantes, mas ele não está fazendo nada com esses visitantes. Então, eu realizo um diagnóstico e entendo que nesse momento não tem necessidade de a gente trabalhar mídias pagas, por exemplo. Vamos ter uma oferta relacionada a essa conversão. E aí a gente entra no segundo pacote, que é um pacote de otimização de conversão. Então, basicamente, nesse cenário, a gente já tem um tráfego constante no site, um volume interessante. Eu vou trabalhar landing pages, eu vou trabalhar conversão. E landing pages, a gente tem aqui na Resultados Digitais, a gente tem muitos materiais educativos, muitos materiais ricos, que são grande parte das nossas landing pages, mas eu posso entender no cenário do meu cliente todos os potenciais de conversão que ele tiver no site. Então, uma página de Fale Conosco é um potencial landing page. Eu trabalhar outras landing pages relacionadas a solicite um orçamento, faça uma avaliação gratuita, faça um teste, são diversos pontos que eu consigo gerar para poder trabalhar essa conversão. E quando eu tiver esses formulários de captura prontos, eu vou ter call to actions que me leve para esses formulários. Então, o segundo pacote de otimização da conversão é conseguir identificar onde é que são todos os pontos de oferta que eu consigo ter dentro da estrutura do site do meu cliente, de site ou de blog,
E aonde é que eu consigo maximizar essas conversões? Colocando call to action, colocando chamadas para ação. Então, aonde que eu consigo, dentro de uma estrutura, trabalhar a captura dessas informações? Entender quem é que está visitando o site do meu cliente. Então, quando a gente tem um cenário de volume de visitantes, o segundo passo, o segundo pacote é trabalhar uma otimização da conversão. E a mensurável que está atrelada a isso é conseguir construir para o meu cliente uma base de leads, uma base de contatos qualificada para que ele consiga trabalhar num segundo momento. Então, quando eu tenho o pacote 2 de otimização de conversão, o que eu consigo apresentar como sendo um relatório, como sendo o sucesso desse segundo pacote, é quando eu consigo mostrar para o meu cliente que construímos uma base de leads, uma base de oportunidades. E daí a gente entra em mais uma etapa do funil, que é a etapa de relacionamento. Então, atrair visitantes para o meu site, converter eles em oportunidades, eu tenho agora um desafio de me relacionar com esses contatos. E daí entra o terceiro pacote, que é o relacionamento para gerar essas oportunidades. Então, pode ser que eu tenha aqui, num momento inicial, esse visitante que acabou se interessando por alguns dos meus materiais gratuitos. Como é que eu entendo qual que é a jornada de compra? Isso é um serviço que você consegue oferecer para o seu cliente. Como é que eu mapeio, desde o primeiro momento, quais que são as etapas que um potencial cliente ele passa antes de tomar a decisão de comprar um produto, de contratar um serviço. Então, quando eu consigo entregar isso para o meu cliente, eu vou conseguir definir juntamente com ele o que é qualificação, o que é oportunidade. Então, eu consigo definir junto com o meu cliente o que é para ele um lead qualificado. Como é que eu consigo, dentro de uma jornada de compra, dentro de todos os momentos que um lead pode passar, eu consigo definir para ele que essas são oportunidades a serem trabalhadas. E daí, o segundo passo, quando eu fiz isso junto com ele, quando eu mapeei essa jornada de compra, fizemos uma definição clara do que seria uma oportunidade para a equipe comercial dele trabalhar, eu entro em qualificar toda essa base de contatos que eu estou gerando. Então, será que dentro desse cenário, quem são as melhores oportunidades para o meu cliente trabalhar? O que elas têm em comum? E consigo fazer isso mapeando fluxos de nutrição de leads. Então, quando eu tiver a jornada de compra desenhada, eu vou entender como é que eu, como agência, posso ajudar todas essas oportunidades a ficarem mais nutridas, mais próximas do momento de compra. E eu consigo desenhar fluxos de nutrição para fazer isso de uma forma automática. Então, a entrega de serviço que eu tenho que ter relacionada a isso é toda essa otimização no processo para que de forma automática as oportunidades, os leads que eu estou gerando para o meu cliente consigam sair só da etapa de visita, etapa de conhecimento da solução e vão ficando mais prontos para serem abordados por uma equipe comercial. E depois eu coloco toda a inteligência de uma automação nesse processo, porque eu vou começar a gerar um volume alto de oportunidades, eu não vou ficar eu como agência ou como meu atendimento aqui gastando tempo qualificando cada uma das oportunidades que eu gero. Eu coloco inteligência para fazer isso de uma forma automatizada. E o que eu consigo mensurar quando eu tenho essa oferta de pacote é uma geração de oportunidades comerciais. Então, nesse terceiro pacote, eu estou me relacionando com essa base que eu construí, mas totalmente focada em entregar oportunidades de venda para o meu cliente. Eu quero pegar um visitante no site, transformar ele em um lead, entender qual que é o perfil dele, me relacionar com ele e entregar para o meu cliente uma oportunidade comercial. Olha, esse lead aqui, ele está pronto, ele está qualificado, a sua equipe pode abordar. E depois a gente entra num último ponto aqui atrelado aos pacotes de oferta, que é o pacote da venda. Então, pensando que a agência hoje ela tem que se posicionar atrelada à estratégia de vendas, estratégia comercial. Que serviço
eu consigo oferecer hoje para um cliente que entra já gerando oportunidades, eu já tenho esse volume, eu quero mais auxílio relacionado ao processo de venda. Então, eu como agência consigo ter uma participação direta nessa estratégia. Eu consigo integrar todos os processos que meu cliente tem, todos os pontos de contato e trabalhar um serviço atrelado a vendas. Então, quando a gente fala em processos e ferramentas, são CRMs, ferramentas de automação de marketing, uma estrutura do site totalmente integrada. Então, eu pego todos os pontos de contato que eu tenho quanto marketing e vendas e vou conseguir amarrar todo o fluxo para garantir que esse meu cliente está com esses processos mapeados. Então, eu vou conseguir entender, depois que eu tiver uma venda, da onde veio essa venda? Foi uma campanha que eu fiz no Google AdWords ou foi um visitante orgânico que converteu e foi qualificado? Então, quem que são essas oportunidades que eu tô vendendo? E depois eu consigo atrelar a esse processo treinamento e capacitação, inclusive inside sales. Eu consigo entrar na estrutura comercial do meu cliente e opinar em processos de vendas, em sugerir otimizações, em sugerir diferentes abordagens. Então, existem várias agências hoje que elas saem do posicionamento de agência de publicidade, de agência de marketing e vão entregar resultado, vão entregar soluções completas da estrutura de marketing e vendas para os seus clientes. E essas são agências que vão conseguir trabalhar com a comprovação desse resultado. O que eu consigo nesse último pacote mensurar? O que eu consigo entregar diretamente para o meu cliente? Eu consigo entregar um aumento de vendas e receita. Então, quando eu chego nesse último pacote, eu consigo dizer para o meu cliente, olha, a estratégia que a gente adotou, desde o mapeamento de palavras-chave, de persona, a gente agora conseguiu aumentar as suas vendas com essa metodologia em X%. Eu consegui aumentar o ticket que você estava vendendo, porque a gente passou a trabalhar uma estratégia de conteúdo, conseguimos vender para pessoas mais preparadas, que tinham um nível de exigência maior, então pagavam mais. Então eu consegui aumentar as receitas, eu consegui aumentar o seu ticket médio em tantos %. Então o serviço que ele está atrelado a essa estrutura é uma mensurável que vai dizer para o cliente quanto mais foi vendido, quais foram os reais ganhos dele em receita. E dessa forma a gente passa por todos os pontos do funil. O ponto de analisar, como eu comentei anteriormente, é um ponto que ele está constante, principalmente quando eu estou me posicionando como um prestador de serviço. Então preciso ter relatórios densos, relatórios atrelados às métricas de negócio do meu cliente, o que realmente vai importar para ele e como eu deixo isso claro em cada um dos pacotes que ele está contratando. E faço essa análise constante para otimização. Então, dessa forma, a gente consegue fechar todos os pilares da estratégia de marketing digital que eu consigo implementar no cliente. Então, eu consigo garantir que em todos os pontos eu, como agência, estou presente, estou participando ativamente, estou entendendo o negócio dele, entendendo as etapas que ele passa, as dificuldades de venda e estou contribuindo ativamente para que meu cliente aumente a receita, aumente o seu número de vendas. Dessa forma, eu sou um investimento. Vou estar sempre aumentando a minha participação porque eu estou atrelado a resultados. Basicamente, então, quando eu consigo gerar resultado para o meu cliente e comprovar esses resultados, eu vou ter sempre a possibilidade de vender outros serviços. Eu estou ganhando confiança. Isso vai me permitir a venda de tickets maiores, porque cada um desses pacotes já tem um outro valor agregado. Eu consigo ter uma outra percepção do meu cliente, porque ele está confiando na minha estratégia, porque ele sabe que está atrelado a vendas. Então, eu consigo ter tickets cada vez maiores e consigo gerar as receitas recorrentes, que é mais um dos desafios das agências. Então, com esses pilares e com esses pacotes, a gente consegue passar por todos os pontos e garantir que eu vou ter sempre uma oferta para o meu cliente relacionada a resultados. Basicamente, era esse o recado aqui. Estou deixando meu e-mail na tela, fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer ponto que vocês queiram trabalhar. Nós temos também
toda a estrutura da Resultados Digitais, uma área de parcerias para trabalhar entendendo um pouco melhor o desafio das agências, para conseguir contribuir para que os prestadores de serviço de marketing digital consigam ser cada vez mais produtivos, cada vez mais orientados em resultados e o mercado saiba ter essa recepção. Fico à disposição, obrigada pela oportunidade de participar aqui do Content Talks e qualquer coisa é só entrar em contato com a gente. Tchau, tchau!